Oi gente, tudo bem? Meu nome é José, esse aqui é o Guri dos Livros. Feliz ano novo pra vocês, porque esse aqui é o primeiro vídeo do canal. Eu queria ter conseguido gravar esse vídeo no final do mês de dezembro, pra conseguir publicar logo no início do ano, mas acabou que eu não consegui, não deu tempo. Então esse vídeo talvez saia lá pela metade do mês de janeiro, vamos ver como é que vai ser. Mas mesmo assim, feliz ano novo, espero que vocês tenham passado bem o Natal. Eu fiz uma tag aqui de Natal, não sei se vocês viram, mas tá aqui no canal, eu achei bem legal de fazer. E no vídeo de hoje eu vou falar com vocês dos livros que eu quero ler em 2025. Eu já fiz isso nos últimos 2 anos. Acho que todos os anos eu fiz desde que o canal existe. E eu nunca consegui cumprir exatamente. Esse ano eu separei um pouco melhor o que eu gostaria de ler. Coloquei livros que eu realmente quero e coloquei alguns livros um pouco menores para ver se eu consigo dar conta. Coloquei inclusive 2 releituras, porque acho que isso vai me ajudar. Esse ano que passou eu acho que eu só consegui ler talvez 2 ou 3 livros da minha lista. E no ano que passou eu coloquei 7 livros, acho que foi na lista de livros para ler, em 2024. Em 2025 eu voltei com a ideia de colocar 12 livros. Eu coloquei 12 e coloquei aqui algumas explicações do porquê. Espero que faça sentido para vocês. Para mim fez sentido e eu espero conseguir cumprir com essa meta. Antes do vídeo começar, só gostaria de convidar vocês para que, se vocês não são inscritos, que vocês pudessem se inscrever aqui no canal, deixar sua curtida, seu comentário. Podem deixar aqui nos comentários os livros que vocês planejam ler ao longo de 2025. Se tem algum desses livros que eu vou falar ou alguma outra sugestão, podem deixar aqui embaixo. Se forem comprar qualquer coisa na Amazon, não esqueçam de usar meu link que está aqui embaixo. Acessando por ele, eu recebo uma pequena comissão, o valor não altera em nada para vocês e é uma maneira de também apoiar meu trabalho aqui no YouTube. Também podem me seguir lá no Instagram, que é @guri dos livros. Eu vou me esforçar para esse ano conseguir fazer algumas publicações, talvez alguns reels, não tenho certeza, mas eu quero começar a publicar um pouquinho mais por lá, mesmo que seja tipo uma vez por mês, porque no ano passado eu publiquei basicamente nada. Achei até que ia acabar fazendo alguma publicação de final de ano, tipo uma retrospectiva, mas acabou que não consegui fazer, não fiz. Mas esse ano eu quero ser um pouquinho mais ativo por lá. Meu objetivo também com o canal é que eu consiga ter vídeos semanais. Eu acho que eu vou conseguir. Quando esse vídeo sair, provavelmente eu já vou ter uns 3 ou 4 vídeos gravados, então já vou ter assim um acervo. E se tudo der certo, eles vão saindo aos poucos, ou pelo menos semanalmente, mas eu quero conseguir fazer de novo um número X de vídeos antes de publicar. Para começar, para falar com vocês sobre os livros que eu quero ler em 2025, eu tenho aqui no meu computador anotado, tá aqui na lateral, então eu vou estar meio abaixado para ler. É o seguinte, eu quero ler um pouco mais de livros de fantasia. Esse ano que passou eu só li um livro de fantasia, que foi Lua de Sangue. Eu vou deixar a capa aqui para vocês darem uma olhada. Eu não gostei, eu achei o livro muito fraco, eu não gostei da história, eu não gostei de nada. Não sei, não me deu nenhuma vontade de continuar a série. Para ser sincero, eu não tive nem vontade de terminar o livro. Eu terminei porque o livro tinha 300 e poucas páginas, acabei terminando. Eu sei que tem algumas pessoas que gostam, assim, obviamente deve ter várias pessoas que gostam. Para mim não funcionou, não gostei da ideia, não gostei do universo. A história se passava como se fosse no Egito, mas para mim não parecia em nada com o Egito, e eu não gostei da história. Mas esse ano eu quero ler um pouco mais de fantasia, e eu coloquei um autor específico que eu quero ler. Eu acabei ganhando 2 livros dele, inclusive quero fazer um vídeo agora para vocês, mostrando esses livros que eu ganhei. O livro tá aqui na lateral, que foi Warbreaker. Na verdade, o Warbreaker eu comprei e o outro livro eu ganhei, que são livros do Brandon Sanderson. E eu quero ler um pouco mais desse autor. Eu coloquei esse livro aqui e 2 do Mistborn, porque em nenhum momento eu achei que eu iria ganhar um outro do autor. E Mistborn nem foi publicado, assim, tá publicado no Brasil, mas não tá disponível. Aparentemente a trama vai trazer esse ano de volta, e acho que no primeiro semestre. Mas eu quero conseguir ler pelo menos esse aqui e ler Mistborn 2 e 3. Eu li o 1 já tem algum tempo e eu li Elantris, e todos esses livros fazem parte da Cosmere, que é esse universo compartilhado do Brandon Sanderson. Eu quero me aprofundar nesse universo, eu quero ler um pouco mais dele. Já comecei lendo Warbreaker e eu tô no capítulo 4, na página 56. Tem sido legal, tô gostando da história, e eu quero ler um pouco mais desse autor porque ele é um autor que eu sei que muitas pessoas gostam, ele é muito bem falado, acho que ele é o autor de fantasia mais famoso que existe no momento. E os livros dele não tem tipo besterol, não tem palavrão, não tem tipo obscenidades, esse tipo de coisa. Então só por isso já me agrada muito. E eu quero voltar a ler fantasia que preste, porque assim, pode até ser que tenha livros de fantasia que agradem outras pessoas que eu tenha lido e não me agradaram, mas eu quero voltar a ler livros que eu goste. E eu tenho a impressão que os livros dele eu vou gostar, que vão me levar para um universo de fantasia que eu vou gostar. Também gostaria de ler os livros da Robin Hobb. Eu tenho o Aprendiz do Assassino, alguma coisa assim. Eu tenho o livro 1, então quem sabe mais por frente eu acabo lendo esses livros, mas meu objetivo principal com fantasia esse ano é ler pelo menos Warbreaker e mais um livro, se der o livro 2 de Mistborn, se tudo der certo, o 2 e o 3. Coloquei aqui também que eu quero ler pelo menos um livro de ficção científica. Não separei ainda nenhum. Esse ano que passou eu li acho que 2 ou 3 livros de ficção científica. Eu reli Duna, o volume 1.
Eu li O Fim da Infância e eu gostei, e eu li mais alguma coisa que eu já não lembro qual que foi o título. Vou tentar separar alguma coisa ao longo das próximas semanas, mas se eu não separar nada, vou também pegar alguma coisa em algum momento e ler. Quem sabe eu releia Messias de Duna ou algo do tipo. Mas ficção científica é um gênero que me agrada, eu gosto dos livros que eu tenho lido, e acho que os personagens sempre são interessantes, sempre tem umas dinâmicas legais, pelo menos nos títulos que eu tenho conseguido ler. Depois disso, eu quero começar logo com os livros que eu efetivamente separei para esse ano. Eu não trouxe os livros físicos para cá, então eu vou colocar as capas aqui na lateral. Os que eu souber um pouco mais eu vou falar para vocês, os que eu não souber, vou deixar a capa e fazer algum comentário breve. O primeiro que eu coloquei é uma releitura, que é Orgulho e Preconceito. Eu já li 4 obras da Jane Austen. Eu li Orgulho e Preconceito, que foi meu primeiro contato com ela. Depois disso, eu li Razão e Sensibilidade, que eu não gostei tanto, mas talvez tenha a ver com a edição. A edição tinha páginas brancas, letras muito pequenas, e isso dificultou a leitura, e a leitura se tornou um pouco arrastada por causa disso. Depois disso, eu li Persuasão, que eu gostei muito, e ano passado eu li Emma. Gosto de todos os títulos, Razão e Sensibilidade é o que eu gosto menos, mas eu quero reler Orgulho e Preconceito pra ver, qual que é a minha impressão um tempo depois. Eu li pela primeira vez já tem uns 4 ou 5 anos, e eu gostei na época, e eu acho que é um livro legal, é bem divertido e tudo mais. Persuasão é meu favorito, mas mais por ter uma protagonista um pouco mais velha. Então ela não é tão jovenzinha, 16 ou 17 anos. Nos demais livros dela que eu li, as protagonistas são muito mais jovens, e eu acho um pouco mais fácil de acreditar nas protagonistas quando elas são um pouco mais velhas, porque, não sei, acho que são um pouco mais maduras, né? Eu quero fazer essa releitura em breve, eu tentei fazer em 2024, não aconteceu. Acho que em 2025 vem, e foi um livro que eu lembro que quando eu li eu gostei muito. A adaptação para o cinema eu gostei bastante quando assisti. Acho que não cheguei a reassistir nenhuma vez, mas eu assisti uma vez e eu gostei. Mas é um livro legal, a edição que eu tenho é da Penguin, eu acho que tá muito boa essa edição. Ela tem umas 70 páginas ou 80 de notas e textos complementares, e acho que isso auxilia bastante. E acho que essas obras antigas sempre merecem algum tipo de texto para dar apoio, para dar suporte para a leitura, e são sempre muito bem-vindos. Eu quero reler O Hobbit, eu vou deixar aqui a capa da edição que existe hoje em dia, mas a edição que eu tenho não é essa, é uma edição mais antiga. Eu lembro quando eu li, eu gostei bastante, e eu lembro perfeitamente de onde eu li esse livro. Eu lia depois das minhas aulas de inglês, então eu lembro até onde eu estava sentado quando eu estava lendo, e naquela época eu demorava bem mais para ler do que eu demoro hoje, e mesmo hoje eu demoro mais do que muitas pessoas, mas naquela época meu ritmo de leitura era bem mais devagar, então eu demorei bastante, e eu lembro que eu gostei muito de ler. A edição que eu tenho tem menos de 300 páginas, não tem ilustrações nem nada do tipo, mas os livros do Tolkien são livros que eu gostei. Eu já li os 6 volumes do Senhor dos Anéis e eu gostei, e o Hobbit já tem uns bons anos que eu li, eu acho que eu li, eu tinha uns 14 ou 15 anos, e eu gostaria de fazer essa releitura. Também tentei reler esse ano que passou e aconteceu que não deu, mas acho que nesse próximo ano vai dar certo. O terceiro livro é Vozes de Chernobyl, Crônica do Futuro, que é da Svetlana Alexievich, acho que esse é o nome dela, não tenho certeza como é que se pronuncia. Eu sei que esse livro é um livro muito mais jornalístico, acho que não tem nada de ficcional. Eu consegui comprar numa boa promoção nesse ano que passou, e com certeza esse é um livro que eu quero ler esse ano. Eu não sei muito sobre a União Soviética, não sei muito sobre Rússia e não sei muito sobre aquela região do mundo. Eu sei que esse livro em específico vai abordar sobre esse desastre nuclear que aconteceu nessa cidade, mas eu tenho interesse na obra dela. Ela é uma autora que ganhou, eu acho que foi em 2015, o Prêmio Nobel. Esse é o único livro dela que eu tenho, eu consegui nessa promoção e foi muito bem-vindo, e se eu gostar desse livro, com certeza gostaria de adquirir mais livros dela. Esse ano que passou eu li um livro nesse estilo jornalístico, que foi Assassinos da Lua das Flores. Eu gostei muito, acho que é muito, muito bem escrito. Também é sobre um caso real de uma tribo nativo-americana que depois vai sendo dizimada. Não tem nada a ver com esse livro da Svetlana, mas os dois têm essa veia jornalística, e eu tenho mais vontade de ler livros jornalísticos, eu quero conseguir colocar isso mais no meu dia a dia. Vai ser um teste, eu espero que seja muito boa a leitura. Se eu não me engano, eu falei sobre esse livro no vídeo que eu falei de todos os livros que eu comprei em 2024, e alguém deixou nos comentários falando que gosta muito dessa autora, e eu com certeza vou procurar mais algum livro dela se eu gostar desse livro também. O quarto livro que eu coloquei é um do Dostoiévski, que eu também achei que ia acabar conseguindo ler em 2024, não veio, que é Noites Brancas, é uma novela bem pequena, talvez mais perto de 100 páginas. Não sei muito sobre o livro, mas eu já li uma novela do autor que foi O Sonho de um Homem Ridículo. Eu gostei da escrita e fiquei com interesse em ler mais coisas dele. É um autor russo muito famoso, que algumas pessoas acho que acabam se intimidando, achando que vai ser muito complicado. Eu tenho uma colega do trabalho que está lendo atualmente Noites Brancas, e ela me disse que está gostando, e ela disse que não é complicado, então eu estou com esperança de que seja uma boa leitura. O quinto livro é do Tolstói, outro autor russo, que é A Morte de Ivan Ilitch, outro livro que eu também achei que ia conseguir ler em 2024. Assim, observando, eu tô percebendo que vários dos livros que eu coloquei, na verdade, são livros que eu achei que conseguiria ler em 2024 e não deu certo, mas são livros que eu ainda tenho interesse em ler, e é por isso que eu coloquei nessa listagem, que é A Morte de Ivan Ilitch. Eu não sei nada sobre esse livro e nunca li nada do Tolstói, e esse vai ser meu primeiro contato. Além desse livro do autor, eu tenho interesse em outras obras dele. Eu gostaria de ler Guerra e Paz, mas é imenso, tipo 1.500 páginas, então vai mais pra frente, quem sabe. Eu gostaria de ler Ana Karenina, e também gostaria de ler, se eu não me engano,
engano, o outro livro dele que eu tenho vontade de ler se chama Felicidade Conjugal, mas é um autor que eu tenho interesse tanto nele quanto no Dostoiévski, porque são autores que eu acho que muitas pessoas acabam tendo um pouco de medo, e eu mesmo, assim, sinceramente, até poucos anos atrás nunca tinha ouvido falar deles. Por mais que eles sejam muito famosos, não eram livros que chegavam em mim, porque eu não consumia esse tipo de autor, mas atualmente eu tenho interesse e eu espero ter uma boa experiência com esse livro. Continuando, eu falei pra vocês que eu quero ler Warbreaker, esse eu vou mostrar a capa mesmo, eu tenho ele aqui. Ele tem até algumas ilustrações dentro, eu acho que tá bem bonita a edição, apesar de ter um errinho já de revisão que eu encontrei, mas ele tem ilustrações e eu sei que essas ilustrações na edição em inglês só estão disponíveis na edição tipo de luxo, e na edição brasileira eles conseguiram colocar todas as ilustrações, que eu acho que são 5. Eu não sei se elas são importantes para a história, então se for algum tipo de spoiler, eu lamento. Então tem ilustrações dentro, ele veio com um marcador que tem a mesma capa da frente, atrás também tem ilustração, e é um livro que eu quero conseguir ler se tudo der certo agora no mês de janeiro. Pelo menos o meu objetivo, eu tô lendo ele numa leitura conjunta da trama com a Lorena. Eu vou deixar o Instagram dela aqui embaixo, se vocês tiverem interesse, dá uma olhada. Mas a gente está fazendo uma leitura conjunta e vai ter 2 lives de discussão. Quero conseguir participar dessas lives, mas no momento eu tô atrasado na leitura. Continuando, eu coloquei um título que eu comecei em 2024, li um bocado, foi o primeiro livro que eu comecei no ano e eu acabei não conseguindo terminar, que foi As Vinhas da Ira. Eu gostei muito da minha experiência de leitura com esse livro, mas eu acabei pegando outras coisas e esse ano que passou eu peguei muito livro que eu comecei e não terminei, muitos. E esse foi um deles. Eu quero recomeçar a leitura dele porque eu já não lembro muito bem o início, mas é um livro que vai tratar muito da relação com a terra, a relação da seca e também a dificuldade que a falta de dinheiro causou a um grande número de pessoas nos Estados Unidos que, por não terem dinheiro e terem hipotecas e esse tipo de coisa, acabaram perdendo suas terras, que eram seu sustento, e se mudaram para a Califórnia. Por mais que a história seja ficcional, ela trata sobre uma história real, né? Algo que aconteceu. Eu gostei muito quando eu comecei a ler, mas eu acabei parando e vou ter que começar de novo. Mas a minha experiência estava sendo muito positiva e eu espero que seja uma leitura positiva. Eu acho que vai ser. O que eu li até agora eu gostei, mas eu vou ter que recomeçar a leitura, né? Continuando, eu coloquei a biografia do Van Gogh, que eu comecei bem no finalzinho do ano, e eu sabia que eu não ia dar conta de ler. É um livro imenso, tem mais de 1000 páginas, mas acho que vai ser uma leitura muito positiva. É um pintor, no caso, muito famoso, que durante sua vida teve grandes problemas financeiros, teve problemas de trabalho e problemas com bebida e com mulheres e tudo mais. É uma pessoa que eu tenho interesse em saber mais da obra dele e que acabou morrendo muito jovem, acho que ele morreu com 37 anos. A biografia é bem grande, mas eu acho que vai ser um texto muito interessante, pelo menos o que eu li até agora eu gostei. Esse livro específico eu não sei se eu recomeço ou se eu só continuo, porque eu li tipo perto de 50 páginas, então talvez compense recomeçar, mas quem sabe eu ainda estou lembrando de algumas coisas. O que eu lembro é que eu fiz algumas marcações, talvez olhando por elas eu já consiga relembrar o que eu li, mas vamos ver o que eu vou fazer. O próximo título é O Corcunda de Notre Dame. Eu tenho esse livro na edição da Zahar, foi um amigo que me deu de aniversário. Eu já sabia quando eu ganhei ano passado que eu não ia conseguir ler esse livro em 2024, mas é um livro que eu tenho interesse em ler e que eu coloquei para esse ano e que eu acho que vai dar certo. Eu tenho bastante interesse em ler desse mesmo autor, do Victor Hugo, Os Miseráveis, mas eu acho que talvez O Corcunda de Notre Dame seja não só uma entrada melhor por eu já ter, como por ser um livro bem menor. Os Miseráveis eu acho que tem mais de 1.300 páginas ou perto disso, e O Corcunda de Notre Dame tem tipo umas 450, perto de 500 páginas, algo do tipo. Então acho que a leitura vai ser um pouco mais rápida, ou pelo menos uma leitura menor. Eu espero que a minha experiência seja positiva, não sei muito sobre a história, eu sei que eu já assisti a animação da Disney quando era pequeno, mas não lembro completamente, e eu sei que nesse caso o livro tem algumas diferenças, ou várias diferenças, em relação à animação. Mas acho que vai ser uma boa leitura, eu espero que não seja muito cansativo, porque eu ouvi falar que o Victor Hugo tem algumas digressões, depois ele começa a falar do esgoto de Paris e esse tipo de coisa, mas eu espero que seja interessante, que não seja cansativo e que não me faça desistir. O próximo título que eu coloquei é Algum, da Rosa Monteiro. Não decidi nenhum. Ano passado eu li A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver e eu gostei muito, é um dos meus livros favoritos do ano. E quando eu fizer esse vídeo vocês vão ver que ele tá nessa listagem. Apesar de eu não ter feito nenhum tipo de ranking entre tipo qual que eu gostei mais do que o outro, eu só separei um número X de livros e coloquei entre os meus favoritos. Mas eu gostei muito desse livro. Eu não sei qual que eu gostaria de ler dela em seguida, mas esse foi muito interessante. Eu gostei muito da escrita dela, ela escreve muito bem. Eu achava que ela era inclusive uma escritora brasileira, pelo nome, né, Rosa Monteiro, e depois quando eu fui ler eu descobri que ela é espanhola. Eu adorei a escrita, eu gostei do texto, eu gostei da forma como ela misturou tanto a história dela de perda quanto a história da Marie Curie, que perdeu o marido, então ela junta as duas histórias e vai tipo entrelaçando o luto nessas duas histórias, é muito interessante. E eu gostei bastante e eu quero ler mais algum livro dela esse ano, não sei qual, mas se vocês tiverem algum tipo de indicação podem deixar aqui nos comentários. O próximo é outro livro que eu comecei e eu larguei, mas dessa vez eu vou começar esse aqui do início, porque eu não lembro muito, esse aqui eu tenho 100% de certeza
certeza que eu vou ter que recomeçar, que é um livro do Saramago, que é Ensaio sobre a Cegueira. Eu comecei esse livro talvez em maio ou abril, algo do tipo, e eu não dei continuidade. Era um livro que eu estava gostando, era interessante, ele tem um texto bastante corrido, então isso pode incomodar as pessoas, não tem uma quebra de parágrafos, e do nada ele começa com diálogos no meio do texto, então isso pode ser incomodativo para algumas pessoas. Eu estava gostando da minha experiência, e muitas pessoas falam muito, muito bem desse livro. Acho que minha experiência vai ser positiva, assim espero, e eu espero também conseguir finalizar dessa vez a leitura desse livro. Acho que vou conseguir fazer isso, e eu quero talvez ler outros livros desse autor, mas antes de comprar qualquer outro livro, eu tenho que ler esse livro dele, porque eu já tenho esse, e se faz de conta, se eu terminar esse livro e não gostar, é bem provável que eu acabe não adquirindo outros, ou que eu vá com mais calma e peça um pouco mais de indicação para as pessoas. Por fim, eu coloquei um livro que originou um filme, foi lançado agora no final do ano, ficou bastante famoso, que é Ainda Estou Aqui. Eu sei que esse livro não é um livro de ficção, também é um livro biográfico sobre a vida da mãe do autor, eu até estou com o site aberto aqui. Eu sei que é um livro sobre uma história real, sobre a família desse homem, que é o Marcelo Rubens Paiva. Na verdade, acho que ele vai explorar mais a vida da mãe dele, depois que o pai dele é levado pelos militares e ele desaparece, né? Depois você vai descobrir o que aconteceu com ele, que ele morreu, e como é que essa morte aconteceu. E o filme ficou muito famoso, eu não assisti o filme ainda, mas eu tenho interesse em ler o livro, e depois de ler, talvez assistir o filme. Eu vou ver se eu consigo adquirir esse livro, porque esse aqui da listagem é o único que eu realmente não tenho. Ele e o da Rosa Monteiro. Os demais eu tenho todos os livros, ou no Kindle ou físico, mas esse aqui eu não tenho, e eu tenho que comprar ainda, mas eu tenho interesse em ler esse livro e eu tenho interesse nessa obra. Falaram muito bem do livro, acho que o livro deve ser bom e o filme também, porque tá ganhando muitos prêmios, e uma história bastante interessante, intrigante e triste, né, porque é uma história de perda e um período difícil da história do país. Mas esse aqui é o último livro que eu coloquei na minha listagem, é o único brasileiro, mas esse aqui é o que eu tenho interesse. Se vocês tiverem outros títulos nacionais que sejam interessantes e tenham a ver com o meu gosto, que vocês acham que eu vou estar interessado, deixem aqui nos comentários. Eu acho que é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu fiz essa listagem já tem alguns dias, eu acabei adicionando o Ensaio sobre a Cegueira e eu ainda estou aqui só hoje, mas os demais títulos já estavam na listagem. Inicialmente eu achei que eu ia falar sobre talvez 5 ou 6 livros, mas depois eu me decidi e falei, não, acho que eu vou colocar 12, porque tem algumas novelas aqui, livros mais curtos, e eu acho que eu dou conta, eu sim espero. Esse ano que passou eu não consegui ler tanto, eu li eu acho que menos de 20 livros, e isso foi pouco, mas ainda assim é muito, porque tem muitas pessoas que não conseguiram isso. Acho que a gente tem que parar de ficar comparando o número de livros que você lê, ou o número de páginas, não é sobre isso, leitura. Mas eu tive leituras bastante interessantes, mas foi um ano que as leituras, depois que eu terminava, eu acabava esquecendo elas de uma forma um pouco rápida. Eu acho que por ter tido algumas dificuldades no ano que passou, né, tipo mudanças no emprego, algumas pessoas da minha família que se foram, então eu acabei tendo períodos que eu começava um livro, depois eu parava, depois eu começava outro e depois eu parava. Então eu acabei tendo uma mudança muito grande de livros e de títulos e tudo mais, e isso me fez perder um pouco o foco e a atenção, mas acho que esse ano vai ser melhor, assim espero. Espero que vocês tenham leituras muito boas. Se forem comprar qualquer um desses livros ou qualquer outra coisa na Amazon, não esqueçam de usar meu link, e se forem ler qualquer coisa legal ou que acham que pode ser interessante, deixa aqui nos comentários. Eu espero que vocês tenham uma boa semana e até o vídeo da semana que vem.